Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Descomplexo. Eu queria começar o episódio de hoje agradecendo a vocês, porque nós estamos chegando a 5.000 inscritos no YouTube. Inclusive, se você está aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os próximos episódios. No episódio de hoje do Descomplexo, a gente vai conversar sobre os bastidores do mundo corporativo e vamos entender um pouco melhor sobre o universo das companhias abertas. Para falar comigo sobre isso, eu recebo aqui o André Vasconcelos, ele que é diretor de relação com investidores da Fictor Alimentos. André, seja muito bem-vindo ao Descomplexo. Stefano, um prazer estar aqui com você no Descomplexo, que seja um primeiro de muitos contatos nossos. Vamos discutir um pouquinho sobre mercado de capitais, governança corporativa, direito societário e, por que não, programa de relações com investidores em companhias abertas. Exatamente. Conta um pouco pra gente da sua trajetória profissional, que é muito rica, até chegar na Fictor Alimentos. Então, eu sou administrador e sou contador, me especializei em direito societário e mercado de capitais e estou na fase final, na reta final, para fechar o meu mestrado na PUC do Rio de Janeiro em administração. Tem alguns artigos publicados, capítulos em livros também, prefácios, e sempre dialogando sobre o mercado de capitais e principalmente sobre companhias abertas, que sempre foi uma realidade muito próxima e clara do meu dia a dia. Antes de estar na Fictor Alimentos, estou quase um ano na empresa enquanto posse de diretor estatutário. Fiquei 4 anos cuidando de um hub de governança nas estatais do município do Rio de Janeiro. São 24 estatais lá, 18 empresas públicas, 4 autarquias e 2 fundações. E antes disso, eu estava construindo o programa de relações com investidores na Eletrobras. Já fui da Marinha do Brasil também, passei um tempo na Vale e um tempo na ONU. Mas o meu foco no mercado de capitais, especialmente numa empresa com dupla listagem, minha maior experiência foi na Eletrobras, empresa recém-privatizada. Legal, eu acho bacana que nessa sua trajetória você mistura muito o setor público com o privado. E eu imagino que essa experiência nesses dois segmentos tem ajudado muito para o trabalho que você desenvolve hoje, né? Quando a gente lida com o mercado. E para a gente começar a descomplicar tudo isso, eu queria te perguntar o que significa na prática quando uma empresa resolve abrir o capital. Esse é um ponto interessante. A gente sempre ouve, né, em jornais, especialmente jornais de grande circulação, falar IPOs, janela de IPOs, safra de IPOs. E mais comum do que isso é o IBOV, né, o Ibovespa. O Ibovespa bateu tantos pontos, está no recorde dele, enfim. São palavras que às vezes entram dentro de um conhecimento comum, mas o detalhamento em si, o significado pode não ser de amplo domínio público. Quando a gente se refere que uma empresa ela abre o capital, então ela realiza uma oferta pública primária, um IPO, uma oferta pública inicial, essa abertura de capital significa que essa empresa, que tem uma PJ, né, por trás de uma empresa, ela foi registrada na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e em seguida listada numa bolsa de valores. No caso aqui no Brasil, a bolsa que faz o registro de emissores é a B3, a Brasil Bolsa Balcão, com sede aqui em São Paulo. Então, a partir do momento onde ocorre o início das negociações daquele ticker, né, do código de negociação, que no nosso caso da Fictor Alimentos é o FICT3, nesse momento, uma ação ordinária, a empresa passa a acessar o mercado de capitais e passa a ser uma empresa com capital aberto, uma empresa listada em bolsa de valores. Então, a gente tem uma série de tipos de sociedades empresárias no Brasil, né, empresas de pequeno porte, MEI, empresa limitada, SAs fechadas, e as companhias abertas são SAs de capital aberto, que é o caso da Fictor Alimentos hoje. A única maneira de acessar o mercado de capitais é fazendo um IPO? Não. No nosso caso, e a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, a companhia aberta, Fictor Alimentos, fez um IPO reverso, que é uma maneira de acessar o mercado de capitais um pouco atípica frente às outras oportunidades mais comuns no mercado de capitais brasileiro. Entretanto, foi a maneira mais oportuna para que a gente identificasse o momento mais desafiador do nosso mercado. A gente está há quase 4 anos sem o acesso via um IPO de uma companhia brasileira ou americana no mercado nacional, e foi a maneira que o então grupo de controle da companhia aberta identificou como oportuno para acessar o mercado sem perder, sem esperar uma futura janela mais para frente. Então foi um IPO reverso, uma estratégia rara no mercado nacional,
mais comum em mercados norte-americanos, para acessar o mercado de capitais sem realizar uma oferta pública primária. André, quando você fala de IPO reverso, então, pelo que eu entendi, tem duas formas. Uma é a tradicional, que a empresa se prepara, passa por todos os procedimentos e abre o seu capital na bolsa. E a segunda hipótese, que é o que aconteceu com a Fictor Alimentos, é você adquirir uma empresa que tem o capital aberto, mas isso na prática é um caminho mais curto ou tem que passar também por todos os procedimentos, auditorias? Como diferenciar na prática? Qual o melhor caminho? Então, um atalho societário, que na verdade é um atalho que a gente faz, não significa necessariamente um atalho de governança. A empresa, sem sombra de dúvida, ela realiza ali alguns encurtamentos, mas todo o rito necessário ela já atende. Por quê? A gente, quando realiza um IPO reverso, eu vou explicar melhor para a sua audiência, o que a gente faz, na verdade, é trocar o pneu de um carro em movimento. Então, o novo grupo de controle adquire uma companhia aberta, realiza ali as mudanças que ele acha que são interessantes. No caso da Fictor Alimentos, uma alteração do objeto social, que deixou de ser educação, passou a ser na área de criação e processamento de carnes, pescados, frutos do mar, suínos e bovinos. E, no segundo momento, entender quais são as outras alterações necessárias que possam possibilitar, viabilizar a execução desse novo objeto social. Uma reforma de estatuto, uma alteração de sede, a troca dos administradores, enfim. Mas o olhar principal é como que eu consigo acessar o mercado sem realizar uma oferta pública primária, sem realizar roadshow, sem ter uma avaliação de preços que sejam ainda... que não tem um histórico pregresso que possam definir melhor qual é o valuation daquela empresa. Com a aquisição de uma companhia aberta já existente, isso fica mais fácil. Por um lado, eu herdo uma base acionária de acionistas que investiam no outro setor, não nosso, talvez com um perfil diferente em relação ao apetite de riscos ou os interesses perante os retornos da empresa, né? Enfim, a gente busca um acionista que tenha um interesse em dividendos, juros sobre capital próprio, um olhar de longo prazo na empresa. Quem muitas vezes investe em mercado de capitais, especialmente investidor não qualificado, ele tem um olhar de curto prazo, ele quer alguma especulação, uma rentabilidade que possa prover para ele um retorno atípico no curtíssimo prazo. E o que, infelizmente, é a realidade de parte hoje dos nossos investidores residentes, pessoas físicas no Brasil. Então, o IPO reverso, ele é um atalho societário, porque a gente encurta alguns passos, mas esse encurtamento não é porque eu deixo de fazer, é porque alguém já fez. Se eu compro uma companhia aberta, eu não preciso ter uma auditoria de 4 ou 5 anos adicionais, porque essa empresa já tem um histórico de ser auditadas e quase sempre por uma Big Four. Então, a gente realiza alguns encurtamentos, sim, mas são encurtamentos porque a PJ que está sendo adquirida, né, que passa por esse IPO reverso, ela já atendeu a todos os requisitos previamente. E um ponto muito importante é que um IPO reverso bem-sucedido, ele necessariamente precisa se preocupar com o direito preferencialmente dos minoritários, né? Eu digo muito quando eu faço uma interação via Fale com RI, que eu durmo e acordo pensando no minoritário. Quando eu vou preparar alguma divulgação ao mercado, seja um comunicado, um fato relevante, eu preparo de alguma entrevista, alguma notícia no site que a gente vai subir, eu preciso entender se aquele conteúdo está claro o suficiente, objetivo, tempestivo e com informações necessárias para que o minoritário tome a decisão dele, se é permanecer no ativo, vender a participação dele ou até mesmo adquirir uma participação maior do que ele já tem. Então, a proteção aos direitos minoritários hoje, sem sombra de dúvida, é fator crítico para o sucesso no mercado de capitais, especialmente brasileiro. Legal, você tocou em 2 pontos interessantes que eu não sabia. O primeiro é que a empresa que está sendo comprada, que tem o capital aberto, ela não precisa ter o mesmo objeto social de quem está comprando. Então isso é interessante, você pode comprar e depois readequar para o seu negócio. E um segundo ponto é que quem já é investidor daquela empresa que está sendo adquirida pode escolher, então, se fica, se sai, se aumenta a sua participação. Eu imagino como na prática isso deve ser difícil de lidar, né? Todo esse caminho até finalizar a transação e todos os procedimentos. Exato, Stefano. Em relação à alteração do objeto social, é uma possibilidade. Não necessariamente o novo grupo de controle que realiza o IPO reverso, ele vai executar essa alteração. Pode ser que ele faça a alteração da atividade econômica ou não. Então, depois da Fictor Alimentos, houve alguns outros casos de IPO reverso no Brasil. Alguns tiveram uma alteração,
outros não. Então, isso não é uma regra para ser feito. Em relação à gestão da própria base acionária, isso é bem interessante, porque quando ocorre especialmente uma troca do controle da operação, a troca do próprio objeto social, a troca da razão social da empresa, a troca da sede social, que foi também o que fizemos no nosso caso, os minoritários têm um direito, chamado direito de recesso ou direito de retirada. Então, numa oferta pública de aquisição de ações, que foi o que os novos controladores da Fictor Alimentos fizeram, né? A Fictor Holding e a Aqua, uma empresa americana, no ato de aquisição do controle da então companhia aberta Atompar, a Atom Participações, que era negociada sob o ticker Atom 3, eles estenderam aos minoritários, e isso é um compromisso voluntário, tá? A gente estendeu 100% ao minoritário, que é um direito chamado tag along, 100% desse minoritário teve o direito de receber os mesmos benefícios, os mesmos direitos que a então parte vendedora recebeu na época. Um fato curioso, Stefano, é que somente 2 minoritários exerceram esse direito de retirada, o direito de recesso de uma base de 5 mil. Especialmente Caramba. porque o preço que foi negociado na época da troca do controle girava em torno de R$ 1,11, R$ 1,17. O preço negociado hoje do nosso ativo gira em torno de R$ 3,80 a R$ 3,90. Na época que houve a liquidação dessas ações na OPA que foi feita, né, estava em torno de 3,50 mais ou menos. Então, era muito difícil, e até me surpreendeu terem esses dois, de alguém interessado em vender os seus ativos a 1,11, sabendo que os ativos estavam negociados ao mercado a 3 e alguma coisa. Então, se ele tivesse de fato o direito de sair do papel, ele poderia negociar diretamente com outro investidor interessado em entrar no papel com um valor 3 vezes maior do que o valor que ele estava transferindo as suas ações para o grupo de controle. Esses 2 minoritários exerceram seu direito, negociando aproximadamente um pouco mais de 1.000 ações dentro de um volume de milhões de ações. Então, esse foi um número muito irrelevante. Imagino que isso é reflexo, talvez, do próprio perfil de investidores residentes não ser tão qualificado assim, porque ele poderia ter feito uma negociação no próprio mercado num valor muito maior. Mas isso também reforça os compromissos da companhia aberta, especialmente com a proteção do direito desse minoritário, que é levar o conhecimento, democratizar o acesso ao mercado de capitais, universalizar o acesso à informação sobre a educação financeira, especialmente com quem faz parte já da nossa base. Legal. André, você mencionou que teve um hiato grande de IPOs no Brasil, né? Salvo engano, desde 2021, que não tem um IPO tradicional. O IPO reverso é uma tendência daqui para frente? E por que teve esse intervalo tão grande de novas emissões, de novas companhias abertas? Infelizmente, essa janela continua fechada para IPOs. A gente tem hoje um ciclo de taxa de juros muito elevado, o que dificulta investimentos em equity. Então, é muito mais interessante hoje que o mercado de dívida cresça, o que tem acontecido nos últimos anos, especialmente nos últimos 4 anos. Mas o mercado de equity ele continua desaquecido. A maneira como o mercado tem se reinventado nesse aspecto é com ofertas secundárias, com emissões que não são primárias, iniciais. Então, são M&As, são combinações de negócios, incorporações, fusões, liquidações de empresa, alguns movimentos e que façam que esse mercado de equity se reaqueça. Para acessar o mercado de capitais sem um IPO, sem sombra de dúvida, o IPO reverso se torna uma tendência. No mercado estrangeiro, esse processo societário a gente chama de SPAC. O mercado norte-americano é bem mais comum. É muito similar ao que é feito no IPO reverso aqui no Brasil. Entretanto, os SPACs que são realizados lá fora, eles acontecem a qualquer momento, porque eles dizem muito mais sobre o interesse dos novos controladores e a sua tese de investimento dentro do mercado de capitais do que necessariamente fruto de um ambiente macroeconômico adverso, como é o caso do mercado brasileiro. E por ser um processo societário muito raro de realizar aqui no mercado brasileiro, um IPO reverso, ele passa a ter poucos interessados. Quando é um processo mais exaustivo, mais maduro, a gente já tem casos concretos, especialmente recentes, que tornam novas emissões, nesse momento,
um pouquinho é um processo com riscos mitigados, tá? Então a gente não tem esse aqui no Brasil. Como são atos bem raros de acontecer, a gente não tem esse histórico pregresso para avaliar se a tomada de decisão foi correta ou não. Então, eu imagino que seja uma tendência enquanto permanecer fechada uma janela de IPOs. Mas sem sombra de dúvida, a gente tem aí uma quantidade talvez bem interessante de empresas que são chamadas de barrigas de aluguel, que tem baixo volume negociado, pouca liquidez e que muitas vezes não são atrativas ao investidor, especialmente ao investidor estrangeiro. E essas empresas podem ser alvo de um IPO reverso, né? Incubar uma nova empresa e permitir que empresas que eventualmente estão há anos buscando uma janela para fazer o seu IPO viabilizem o acesso ao mercado de capitais por meio de uma barriga de aluguel. Com certeza. Quando a gente fala desse universo paralelo, né, que são as companhias abertas, sempre que a gente para ler alguma coisa, se depara com o termo governança corporativa. Por que isso é tão importante nesse segmento? E é só para as companhias abertas ou isso serve para o mercado em geral, para todo tipo de empresa? O que significa a governança corporativa? Bem, a governança ela é tornar prático os atos que são formais ou informais dentro de uma gestão. Esse tornar prático, né, implementar esse dia a dia, os instrumentos que vão viabilizar que esse dia a dia possa acontecer e se desenvolver, ele não necessariamente ele precisa acontecer no ambiente de companhia aberta. Muito pelo contrário. SAs fechadas, ONGs, institutos, entidades de mercado, associações de clubes esportivas, clubes, de uma maneira geral, são organismos que podem ser com ou sem fins lucrativos, podem ser ou não sociedades empresárias, mas que precisam ali ter um ambiente mais fluido para que as decisões sejam tomadas de uma maneira organizada e profissional. Esse é o grande interesse da própria governança, né? Tangibilizar direitos, obrigações, responsabilidades das partes envolvidas dentro daquele negócio, ou que não seja um negócio, né? Uma entidade sem fins lucrativos. Então, em qualquer tipo de organismo onde eu tenho ali uma congregação de pessoas com propósito comum, a governança se faz necessária. É claro que em companhias abertas, com um ambiente mais complexo de troca, de tomada de decisão, isso se torna item obrigatório. E dependendo do segmento de listagem dessa empresa, isso se torna um item que, além das obrigações legais de governança, há outros critérios adicionais que são assumidos pela empresa como se obrigatórios fossem. Então, isso é interessante. Dentro da Bolsa hoje, há alguns segmentos diferenciados. Por exemplo, nível 1, nível 2 e o novo mercado, que inclusive está sob audiência restrita. O que é o novo mercado que todo mundo tem falado? É como se fosse uma categoria das empresas mais ranqueadas ou as que mais estão organizadas? Porque os requisitos são muito maiores para acessar essa categoria? O novo mercado é o segmento que tem padrões mais diferenciados de governança corporativa dentro do mercado brasileiro, dentro da Bolsa de Valores, a B3. Independente do porte da empresa, se é uma empresa de controle público ou privado, se ela tem um free float, né, ações de negociação num percentual maior ou menor, tem uma base preferencialmente de acionistas gringos ou brasileiros, isso indifere. O importante é que compromissos sejam assumidos, determinados padrões diferenciados de governança se tornem regra. E essa regra está prevista dentro do próprio regulamento, do novo mercado, do nível 1, do nível 2. Hoje, a B3 possui exatamente 190 empresas listadas na B3 que fazem parte do novo mercado. Então, uma companhia que passa a acessar o mercado de capitais, ela pode se interessar em acessar já listada dentro de um segmento diferenciado desse. Isso é interessante. Pode ser que aquela gestão da companhia identifique que estar dentro de um segmento diferenciado possibilite um acesso ao mercado de capitais, especialmente estrangeiro, ou a captações de dívidas, por exemplo, com custos menores. Entretanto, há de se avaliar que pertencer a um segmento diferenciado de listagem exige um custo diferenciado também de observância a esse segmento, né? Atender padrões diferenciados de governança, ele exige que a empresa adeque processos e rotinas para que ela se prepare a apresentar, não ser só na teoria, né? Apresentar na prática esses resultados, esses compromissos que são assumidos. O mais importante, Stefano, é entender que quando eu passo a atingir um padrão diferenciado de governança, né, de maturidade de governança,
O mais importante é que o meu minoritário ele consiga perceber isso. Se o minoritário não percebe que eu faço parte de um segmento diferenciado ou por algum motivo, em algum momento, surge um escândalo, aparece algo dentro da minha companhia que evidencia que aquelas práticas que supostamente eu adotava não são práticas reais dentro da minha organização, aquele segmento diferenciado ele passa a não ter um valor agregado para dentro do meu capital, né? Ele é precificado no meu ativo. Então, é muito importante perceber o quanto, né, desse segmento diferenciado ou de outras práticas adotadas pela companhia aberta são, de fato, percebidas pelo minoritário. Você tocou num ponto interessante, porque de uns anos para cá, é possível perceber que muitas empresas entraram numa corrida para poder mostrar, né, para o mercado que cumprem práticas de governança, práticas sociais, ambientais, que é o tal do ESG. Mas o mercado tem exigido cada vez mais aplicação prática, né? E não você só mostrar um plano ali, uma política interna dizendo o que você faz, mas na prática isso eventualmente não acontece. E dentro desse assunto, eu queria mencionar com você o caso Americanas, por exemplo. O que o mercado aprendeu sobre esse caso e outros grandes também, sobre efetivamente não praticar a governança corporativa, né? Não sei se foi isso, acredito que sim. Bem, é importante a gente comunicar para a nossa audiência que o mercado nacional, ele é em boa parte construído por meio de um investimento estrangeiro. São os investidores não residentes. O investimento estrangeiro, e claro, isso impacta diretamente na cotação do dólar, quando a gente olha o IBOV e olha o dólar, é bem provável que exista ali algum nível de correlação, pelo nível de dependência que a nossa Bolsa de Valores está e permanece com o capital estrangeiro. Bem, dito isso, é importante a gente observar que quaisquer assuntos que normalmente entram numa agenda estrangeira de discussão de mercado de capitais, de mercado financeiro, quase que consequentemente, ainda que de uma maneira retardada, ela passa a integrar a nossa agenda nacional. A agenda ESG não foi diferente disso. Então, em algum momento, aproximadamente há uns 10 anos atrás, ou um pouquinho menos do que isso, o mercado nacional passou a conhecer a sigla. É claro que algumas práticas já eram adotadas sob uma outra ótica de sustentabilidade ou de responsabilidade social corporativa, mas o conhecimento da sigla ESG passou a se tornar mais claro para os investidores nacionais e para as companhias abertas há um pouco mais, ou aproximadamente 10 anos. Nesse período, a gente passou a entender como reportar essas informações que eram demandadas e muitas vezes eram requisitos para que investimentos pudessem acessar o nosso mercado. Bem, naquele momento, ainda desconhecendo a essência do que significava uma agenda sustentável em si, as empresas, ao meu ver, passaram a expor dados que não necessariamente tinham materialidade, não eram relevantes para a organização e não contribuíam para uma tomada de decisão eficiente desses gestores estrangeiros. E com o tempo, também a própria agenda passou a se ressignificar. Eu observei muito que talvez um dos maiores inimigos da própria agenda ESG é a própria agenda ESG e não os movimentos anti-ESG. Porque quando a agenda ESG ela cria uma certa revolta, repulsa, em que investidores entrem em companhias que não estão adequadas a critérios de ESG, mas com o intuito que seja genuinamente mudar processos e rotinas, alterar a cultura daquela organização e passe a adequar aquela organização a outros padrões, e aí sim ela aflorar de dentro para fora um padrão diferenciado de governança, eu percebi uma parte desse movimento que se mostra entusiasta da agenda, ele genuinamente não está defendendo uma agenda de longo prazo. Porque entrar numa empresa que não adota uma agenda ESG, isso é fundamental para que se tenha uma construção gradativa e sustentável de longo prazo sob essa ótica. Então, isso eu percebi que talvez um certo arrefecimento do tema, ele surge em decorrência desse grupo um pouquinho mais xiita, rebelde, que avalia que a discussão do tema ela precisa ser binária, o que não é o meu entendimento, e imagino que também não é o entendimento da sua audiência, da grande maioria dos nossos espectadores. É interessante olhar caso a caso para verificar, inclusive, qual é o braço da agenda que faz sentido, se é o ambiental, social ou até mesmo de governança. No Brasil, sem sombra de dúvida, a gente teve vários casos emblemáticos, especialmente sob a ótica do ambiental e de governança recentemente. Tivemos o caso
até antes mesmo das lojas americanas, o caso de Brumadinho com a Vale, um Uhum. desastre ambiental com mais de 300 mortos, alguns inclusive não encontrados até hoje, e sequer a gente tem uma pessoa presa daquela administração. E casos de governança, tivemos a Operação Lava Jato, enfim, lojas americanas, empresas que fazem parte de segmentos diferenciados ou faziam parte de segmentos diferenciados de listagem, lojas americanas, inclusive, novo mercado. Então, o quanto que de fato estar no novo mercado representa ou representava um olhar diferenciado para essas empresas que faziam parte desse grupo seleto de listagem, né, diferenciado especialmente sob uma ótica de um investidor estrangeiro. Então, essa é uma reflexão que hoje a gente faz sobre isso. Eu não tenho dúvida que o esforço de ESG hoje ele passa a estar muito focado sob uma outra ótica, que é do GRC, Governança, Riscos e Compliance. As organizações, as estruturas internas, inclusive de auditoria externa, ele tem um olhar de atenção muito importante para o GRC. Por quê? Talvez um maior aprendizado que lojas americanas tenham dado para a gente é que não devemos jamais subestimar a inteligência dos nossos investidores ou do mercado em geral. Uhum. Quem lê um conteúdo da empresa, ele precisa ter, ainda que não seja uma informação talvez ideal pela ótica da organização, de crescimento, uma informação promissora, mas tem que ser uma informação clara, objetiva, tempestiva e que comunique a verdade. Tenha um tom realista aquilo para o mercado. Porque independente se a decisão do investidor minoritário for de comprar ou vender o ativo, ele precisa tomar essa decisão com o máximo de informações possível para que fundamente aquela decisão dele. Então isso é muito importante. E sem sombra de dúvida, o grande legado que a gente tem aí dos últimos casos de governança é que não faz o menor sentido subestimar em maior ou menor grau a inteligência do investidor ou de um analista ou da sociedade em geral. Então, as comunicações de RI, sem sombra de dúvida, elas têm se desenvolvido sob essa ótica para dar o máximo de transparência e veracidade para o que é divulgado ao mercado. Falando do mercado internacional, eu tenho visto que um sinal claro do arrefecimento dessa agenda ESG foi a própria comunicação do CEO da BlackRock, né? Que todo ano lança uma carta aos investidores, é uma das maiores gestoras de fundos do mundo e parece que recentemente ele tem retirado as menções sobre investimentos em prática ESG, né? Justamente nesse sentido que você falou, de não ficar uma coisa obrigatória, mas eu não sei como o Brasil está vendo isso, está todo mundo seguindo ou se espera, né? Se continua mantendo o caminho anterior? Como é que vocês têm analisado tudo isso? Olha, é claro que essa carta foi uma carta simbólica, mas também muito emblemática para mostrar ao movimento em si um novo olhar. Mas eu não vejo que é um novo olhar que se descolhe de uma realidade sustentável, e sim um olhar que ressignifica a sustentabilidade sob uma nova ótica. O que de fato é importante? Como que eu consigo aprimorar a gestão da empresa, a governança da empresa, os preceitos socioambientais, sem ser tão rigoroso na alocação do meu recurso? Porque eu posso alocar meu recurso, como eu falei, em empresas que não necessariamente defendem ou são diferenciadas, premiadas sob essa ótica, mas que no médio e longo prazo podem ter já cases de sucesso a apresentar ao mercado. Então isso é um ponto que trouxe para a gente, quanto mercado nacional, uma reflexão importante. Tem algumas matérias que relatam, inclusive, em mídias de economia e finanças americanas, uma quantidade de menções menor ao longo dos últimos anos da expressão ESG nas entregas feitas pelas empresas abertas americanas, né, listadas no mercado americano. Mas isso não necessariamente significa que as empresas estão abandonando ou tornando aquela agenda não prioritária. Pelo contrário, eu acho que é ressignificar a discussão, entender sobre uma nova ótica, como trabalhar o assunto e também entender quais são as novas demandas desse mercado que investe nessa indústria financeira e como que eu consigo atender essas demandas. Isso é importante, porque não é necessariamente o que eu quero mostrar ao mercado e que o mercado quer consumir. Eu preciso ter o máximo de veracidade, como eu falei, focar na maior transparência possível, pensando especialmente no minoritário. Esse é um ponto também bem interessante. Não faz parte da cultura das empresas brasileiras um olhar tão rigoroso de atenção ao direito de proteção aos minoritários. Porque quase todas as empresas no Brasil são empresas com controle definido.
Diferentemente lá fora, que a gente tem uma quantidade muito maior de empresas ditas corporations, aqui é difícil que isso aconteça. Então, tem empresas que têm um controle definido, seja público ou privado, né, empresas estatais ou privado, que às vezes, inclusive, são de uma gestão familiar, mas são quase sempre empresas com controle definido, com um ou mais donos, mas são empresas com controle definido, como é o caso da própria Fictor Alimentos. Sim. São duas pessoas jurídicas, Fictor Holding e a Aqua, que fazem parte do controle definido da Fictor Alimentos e que possui hoje aproximadamente 76% do nosso capital social. Então, a ausência de um controle pulverizado, né, formado por maiorias que não alcançam quórums qualificados e que precisam de um consenso, uma discussão colegiada, temas com uma maior maturidade de deliberação em assembleias, isso não é uma realidade no Brasil. Então, a gente precisa ter a Bolsa de Valores e a Comissão de Valores Imobiliários com um olhar mais atento, especialmente sob a ótica de proteção minoritária, que, inclusive, sem sombra de dúvida, é um dos maiores custos hoje para uma empresa permanecer com capital aberto. Há alguns regimes hoje em discussão, como o regime fácil, em que reduz exponencialmente o custo para acesso ao mercado de capitais, especialmente a médias empresas, e essa redução de custo passa porque essas empresas não possuem quase nenhum nível de pulverização do capital. Uhum. Com a ausência de minoritários, os custos de observância para a proteção desse minoritário se tornam quase inexistentes. Quando você fala em minoritário, é aquela pessoa que abre o seu aplicativo no celular e compra uma açãozinha de uma empresa. Exato. É eu, você, é um dentista, um engenheiro, um advogado, um empreendedor, normalmente um investidor residente no Brasil, autônomo ou não, mas que quase sempre é um investidor dito como não qualificado. Independente da área de atuação dele, inclusive não quer dizer que não ser qualificado não tem nível superior. Na verdade, não tem conhecimento suficiente em instrumentos financeiros, em produtos financeiros, para que tornem a decisão dele autônoma e soberana perante seus ativos. Então, ele não pode, o investidor não qualificado, investir qualquer tipo de investimento dentro do mercado financeiro. Tem alguns requisitos que ele deve cumprir para acessar alguns produtos em determinadas prateleiras. Então, sim, é um olhar que a própria autarquia tem de conseguir proteger esse minoritário perto de outros investimentos. O Brasil ele tem um cenário hoje bastante atípico. Eu tenho um volume de pessoas que acessa, por exemplo, o mercado de bets, investimentos, até em criptoativos, superior... E só um detalhe, bets não é um investimento, é uma aposta, né? Mas a alocação de recursos no mercado de apostas ou em criptoativos superior ao investimentos em bolsa de valores. O que mostra muitas vezes que existe ali um apelo a um retorno de curto prazo, não necessariamente construído em teses mais sólidas de investimento, mas que tem ali um recurso importante que está sendo consumido por esses mercados. Então, a Bolsa de Valores hoje, ela concorre com outros mercados, especialmente mercados que não são acessados pela Comissão de Valores Imobiliários, são mercados descentralizados e muitas vezes não regulados. Legal. André, só finalizando esse ponto do ESG, tem uma coisa que eu queria debater com você. Você falou bastante da necessidade de investimento estrangeiro, preocupação com os pilares de governança, sociais e ambientais. Hoje, aonde fica aquela frase do economista americano Milton Friedman, que dizia que a responsabilidade social da empresa é dar retorno aos acionistas? Ela se mantém? Isso acabou? Onde que fica essa colocação? Olha, eu acho que ela nunca deixou de existir. A gente, quando olha genuinamente uma agenda ESG, a gente consegue observar que no médio e longo prazo são ações que tendem a ter um menor risco e um maior retorno para aquela companhia e para os seus investidores. Então, se eu pegar empresas que fazem parte do Dow Jones, por exemplo, são empresas que elas adotam práticas diferenciadas, até que isso é fundamental para que elas possam reportar, e nessa adoção, implementação e alteração da sua própria cultura interna, ela passa a mitigar uma série de riscos que são importantes para o bom andamento do negócio. Mitigar riscos é reduzir despesa. Mitigar riscos é alocar investimentos da maneira mais interessante dentro das organizações. A agenda ESG, olhando de maneira mais ampla, né, não só o investimento, a responsabilidade sociocorporativa, ela tem uma ótica muito clara de mitigação de riscos sobre o aspecto de governança, o ambiental e o social. Então, mitigar riscos é entender cenário, identificar materialidade, é olhar projeções, como que a empresa pode se posicionar e deve se posicionar perante todas as suas partes interessadas, os ditos stakeholders.
Então, hoje, mitigar riscos não sai de moda. E mitigar riscos é prover um retorno ao investidor no longo prazo. Legal. André, você que passou também por empresa pública, inclusive teve até atuação na Marinha, né? Qual que é a grande diferença e a grande dificuldade em relação à transparência, às comunicações, tudo isso que uma companhia aberta tem que observar? O poder público também faz questão de compliance ou não? É algo mais defasado nas empresas públicas? Bem, o arcabouço legal, né? O ambiente onde o ecossistema de divulgações, de obrigações se subordina é um pouco diferente. Eu tenho órgãos de controle externos perante as gestões públicas que são talvez não tão similares quanto uma companhia aberta listada no Brasil possui. Mas a gente tem o Tribunal de Contas do Estado, do município, do Governo Federal, da União, né? E outros entes federativos que também possuem órgãos de controles que são complementares, executam um papel primordial para que, com a vigilância, a boa gestão prevaleça. É um ambiente igual ao de uma companhia aberta? Sem sombra de dúvida, não. Mas eu acho que é um ambiente que também tem as suas particularidades. São ambientes com controle definido, né? No caso, é uma gestão pública, controle definido do ente estatal, seja federal, municipal ou estadual, mas é um controle definido. Mas eles são ambientes diferentes, mas que trazem resultados. E o mais importante, como eu falei, em relação ao alinhamento de expectativas com o investidor, nesse caso, um ente público, né, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, um ente estatal, seja uma autarquia, uma fundação, uma outra organização pública, ela precisa ter um alinhamento com dois públicos que são seus investidores. Um é o seu controlador, né, quem de fato o Tesouro Nacional aporta recurso ali para o aumento de participação naquela gestão, ou o minoritário, que é o cidadão, né? Uma empresa pública, ela existe por meio até do artigo 173 da Constituição em prol de um interesse público relevante. Ela é criada para subsidiar a sociedade em uma atividade econômica específica, que naquele momento de criação se fez sentido. Então, o olhar do cidadão e a satisfação dele perante o atendimento daquela empresa estatal, fundação, autarquia, ou uma economia mista, como um Banco do Brasil, por exemplo, isso é muito importante que essa empresa olhe, não tão somente o que os órgãos de controle estão avaliando, e sim qual é a percepção dos meus investidores, que no caso são os contribuintes, vão ter perante a minha atuação no mercado, né? O meu produto, o meu serviço prestado. Legal. Queria dar um cavalinho de pau nessa nossa conversa aqui para entrar um pouco no assunto carreira. Eu queria entender com você como que é o dia a dia de quem trabalha como diretor de relações com investidores e quais são os principais desafios que você tem que enfrentar todo dia para manter os interesses da empresa alinhados ao seu propósito pessoal também. Bem, a área de relações com investidores é uma área com acesso bem democrático. Você pode ser um administrador, contador, um engenheiro, um advogado. Mas o desenvolvimento, sucesso dentro da área de RI depende de um aprimoramento profissional, né, enquanto experiência, e técnico, acadêmico, enquanto formações complementares. É fundamental que esse executivo tenha uma formação complementar, multidisciplinar. Eu, por exemplo, fiz administração e contábeis, mas me especializei em direito. Quando a gente senta na mesa com um investidor, não basta eu explicar para ele os números sobre uma ótica financeira sem esquecer do operacional, os impactos jurídicos do que ele pode ou não pode fazer com papel e quando ele pode fazer algum tipo de ato societário, enfim, ter alguma deliberação numa assembleia, reunião de conselho. O olhar multidisciplinar ele é fundamental. Entender a estratégia da companhia e contextualizar isso dentro do programa de RI é crítico para o sucesso de uma empresa dentro do mercado de capitais, seja no Brasil ou no exterior. Então, quando a gente vai olhar o desenvolvimento do nosso mercado de capitais aqui, eu observo que as áreas de RI são áreas muito enxutas. Eu tenho 3, 5, no máximo 10 integrantes na grande maioria das empresas. A área de RI ela tem atividades que são atividades ordinárias, né, do nosso dia a dia, acompanhar a cotação, contato com o próprio mercado, atender via Fale com RI os nossos investidores brasileiros, estrangeiros, pessoas físicas ou jurídicas, mas também algumas atividades extraordinárias. Eventualmente a empresa passa por um ato societário de abertura, fechamento de capital, aumento de capital, investimentos, desinvestimentos. Então, ela é uma área que é dinâmica, precisa entender como priorizar a sua agenda no dia a dia, para ela não ficar também os seus executivos apagando o incêndio o tempo inteiro, mas de alguma maneira é uma área que a gente consegue repriorizar
essa agenda, as atividades sejam ordinárias ou extraordinárias, especialmente sob a ótica do que é necessário e importante para o minoritário. Com base nisso, e o que é necessário para que a empresa se desenvolva. Com base nisso, a gente consegue construir uma boa rotina do próprio RI. É claro que é uma rotina que muitas vezes é ingrata, porque a gente não se desliga da empresa, a gente fica realmente 24/7. Muitas vezes encerrou o pregão, período de negociação de uma ação em bolsa, a gente passa a ter os horários onde a gente vai divulgar ao mercado algum tipo de informação, ou até mesmo participar de entrevistas e outras iniciativas com a sociedade em si. E final de semana, às vezes acontece um acidente, como aconteceu com o Brumadinho e outros, uma queda de um avião, ele não acontece necessariamente durante o horário comercial, né, o dia útil. Então, o que acontecer com a companhia, especialmente que tem um impacto direto sobre o preço de negociação daquele ativo, a gente precisa estar atento e comunicar bem, independente se é um dia útil, feriado ou final do dia. Então, é uma atuação que ela é dinâmica, a gente muitas vezes chega no dia de trabalho sem saber como aquele dia vai terminar e que horas vai terminar, mas é uma atividade bastante promissora, porque a gente passa a aprender, interagir com muitos públicos, aprender muito sobre a estratégia daquela organização, sobre aquele setor e aprender também com os públicos em que o RI dialoga. Relações com investidores não é necessariamente relacionamento com o investidor. Hoje é uma área de relacionamento com os stakeholders. Então, eu faço interação com a imprensa, eu faço interação com o acionista, controlador ou minoritário, eu faço interação, claro, com potenciais investidores naquele meu papel, faço interação com a academia que está eventualmente publicando alguma tese de mestrado sobre o meu setor, sobre a empresa, faço interação com o CVM, com a Bolsa de Valores. Então, é uma interação muito mais ampla e não restrita ao público de investimentos. Legal, eu imagino que você tem que ter uma preocupação também bastante grande em relação à forma como se comunicar, né? É aquela questão, tem formas de dar uma notícia ruim, formas de dar uma notícia boa, né? Porque você tem que balancear ali, tem que comunicar, mas também não pode perder os olhos do interesse da empresa, né? Então isso deve ser um desafio muito grande. Exato, Stefano. Mais recentemente, a gente percebeu um movimento na Bolsa de Valores de um ingresso exponencial de investidores pessoa física. Nos últimos 5 ou 7 anos, esse número ele cresceu em padrões não vistos anteriormente. E isso trouxe para as áreas de RI algumas reflexões interessantes. Dialogar com o investidor pessoa física, especialmente o investidor residente não qualificado, exige que o tom na comunicação seja mais didático. Eu preciso ter uma informação com menos juridiquês, menos técnica e mais objetividade. Inclusive, não só nas divulgações que são impressas, feitas pelas áreas de RI, como comunicado ao mercado, um fato relevante ou um aviso dos acionistas, mas também divulgações que são do nosso dia a dia, no próprio Fale com o RI, atendendo, fazendo um call. Então, esse é um ponto que trouxe para a gente um grande aprendizado, como falar com esse investidor que até o momento anterior não era tão priorizado, especialmente porque sua participação na empresa não era tão relevante assim. Hoje a gente tem várias companhias com uma participação de minoritários, pessoa física, muito expressiva, como inclusive é o caso da Fictor Alimentos. A gente tem de 5 mil acionistas na base, aproximadamente 30 pessoas físicas e jurídicas que acumulam 90% do nosso capital social. Só que eu tenho dentro desse volume de pessoas físicas e jurídicas um número bem expressivo de pessoas físicas que, em torno de 10 acionistas, que já acumulam um percentual significativo a ponto de conseguirem instalar um conselho fiscal, convocarem uma assembleia, indicarem membros, se candidatarem para conselho de administração e conselho fiscal. Então isso mostra o quanto que, com os preços na bolsa muito amassados, né, muito subavaliados, especialmente pelo momento de macroambiente desafiador que a gente vive no mercado, a gente falou sobre taxa de juros, uma saída constante do investimento estrangeiro no Brasil também, a gente passa a ver esse minoritário recomprando, aumentando suas posições, ajustando o seu preço médio de investimento no Brasil e, com isso, aumentando sua participação nas empresas brasileiras. Eu acho que é um fato que o surgimento das plataformas de investimento foi algo que revolucionou o mercado, né? A XP, por exemplo, hoje a pessoa pode simplesmente abrir o celular e comprar uma ação. Isso há alguns anos atrás seria impensável, mas eu não sabia que as pessoas, além disso, iriam muito também para essa área de ações. Antigamente, acho que o brasileiro era mais o brasileiro da renda fixa, e hoje não, né? Hoje, como você falou, tem gente investindo em ações, em todo tipo de
produto disponível. Isso é muito bacana. É claro que a quantidade aumentou, mas ainda é um percentual dentro do grande volume de brasileiros que poderiam investir pequeno, embrionário. Quando a gente compara a poupança popular do Brasil versus outras economias mais desenvolvidas, a gente realmente tem uma jornada muito longa a trilhar. E hoje a gente tem esses concorrentes que muitas vezes ganham a atenção dos investimentos, se eu pudesse chamar de investimentos, outros produtos que não necessariamente são o próprio mercado de capitais. Então, além do cenário atípico de investimentos, inclusive para quem é um investidor qualificado, um investidor institucional, eu tenho uma concorrência maior para o investidor não qualificado, residente, investidor pessoa física, sob a ótica de criptoativos ou até mesmo o mercado de apostas. Então, esse recurso poderia estar sendo alocado dentro do nosso mercado de capitais para desenvolver as companhias abertas e possibilitar que o mercado se tornasse mais pujante. Ele tem sido priorizado para outras fontes, onde esse cidadão, né, esse brasileiro, ele avalia que permita para ele um retorno, especialmente no curto prazo, mais interessante. Então, é um ponto que, ao mesmo tempo que houve uma percepção muito clara no curto prazo de maior democratização do nosso mercado de capitais, isso é um fato, a gente tem hoje uma ausência de cultura, né? Não houve, no mesmo ritmo, uma universalização da educação financeira. E essa ausência de discutir se aquele investimento A ou B é o mais interessante pode possibilitar uma certa frustração desses investidores que hoje acessam com muita facilidade investimentos que, sem sombra de dúvida, anteriormente eram talvez impensáveis. Você tocou num ponto interessante que é o seguinte, às vezes a ferramenta, a tecnologia avança numa velocidade muito rápida, mas não significa que venha acompanhada de uma educação, de um letramento, né? E eu faço um paralelo disso também com os serviços bancários, por exemplo. A cada dia surge uma ferramenta nova, Pix automático e tudo mais, mas tem que ter esse cuidado porque as pessoas às vezes não sabem utilizar a ferramenta e tudo começa a vir à disposição, a pessoa começa a cair em golpes. É interessante isso, né? Como a tecnologia avança, mas existe ainda esse gap no Brasil sobre a falta de informação qualificada, né? Stefano, esse é um ponto muito importante. E eu acho que uma boa parte do protagonismo, da responsabilidade, cabe ao emissor dessa informação, e que no nosso caso é a companhia aberta. E no caso que você comentou, são as instituições financeiras. Quando um emissor, uma companhia aberta ou uma instituição financeira não comunica, não informa o mercado, existe um gap ali. Esse gap ele vai ser ocupado por uma desinformação. Um terceiro vai informar. Não informar não significa que eu vou deixar o mercado órfão de uma informação. Ele vai se alimentar, ele vai se retroalimentar por uma informação oriunda de terceiros, e que muitas vezes não tem propriedade, legitimidade, nem uma fonte oficial para compartilhar e disseminar aquele dado. Então, não informar é prover que a desinformação se prolifere. Informar é neutralizar uma atuação de desinformação dentro do mercado. Quanto melhor o nível de informação, e como eu já disse anteriormente, uma informação mais clara, objetiva, tempestiva, eu possibilito que esse meu investidor, inclusive o não qualificado, o cidadão comum, possa ter uma clareza maior sobre a sua tomada de decisão. Então, levar a informação ao mercado, isso é uma das maiores responsabilidades que hoje entes públicos e privados precisam assumir para que evitem a proliferação de desinformação. Legal, bacana. Eu queria entrar com você agora, nesse nosso último bloco, para falar um pouco de inovação. E queria te perguntar se na sua área de relações com investidores existe esse olhar, tem ferramentas que facilitam o trabalho das companhias ou não? Tudo ainda é feito à moda antiga? O que tem de novidade em relação à tecnologia? Bem, faz parte da rotina de uma área de relações com investidores, e a Fictor Alimentos não é diferente disso, buscar sempre inovações racionais para os nossos desafios do futuro. Como eu falei, são áreas muito enxutas e fazer mais com menos é fundamental. Então, o tempo inteiro, a gente conhecendo as rotinas, os processos que são obrigatórios e muitas vezes dentro de um ambiente regulado são até exaustivos, né, na nossa rotina, a gente precisa, sem sombra de dúvida, automatizar, trazer algumas eficiências que antes, muitas vezes, com áreas maiores, não eram eficiências tão prioritárias. Então, hoje, com áreas mais enxutas, no macroambiente desafiador, eu preciso comunicar melhor
e num público maior, e a inteligência artificial, realidade aumentada, metaverso, outros softwares que pudessem muitas vezes auxiliar a tomada de decisão de maneira mais assertiva, são sem sombra de dúvida consumidas pelas áreas de RI e também pelos nossos públicos correlatos, né? Análise de investimentos, assessoria de investimentos, a própria autarquia, enfim, bolsa de valores, todos se reinventam no seu dia a dia, buscando automações para que a gente consiga atender na velocidade e na qualidade que o mercado merece e espera. Show. Eu queria finalizar, André, fazendo uma pergunta que eu acho que o pessoal de casa deve estar esperando também, que é o seguinte: a gente falou muito de um assunto que é denso para muita gente, né? Companhias abertas, abertura de capital. Como as pessoas puderam agora entender um pouco de tudo isso, o que esperar para o futuro? Quais são as tendências desse mercado? O que está por vir? Olha, a minha visão é sempre otimista. Eu imagino que a gente em breve aí alcança uma janela de IPOs. Não sei se esse ano, provavelmente talvez só no final do ano que vem isso aconteça, ou talvez até em 2027, pós-eleição. Mas é claro que o mercado de capitais ele vive de ciclos. Então, esse momento atual de arrefecimento da economia e de que a gente não consegue superar um Ibov que está lateralizado há muitos anos, quando a gente dolariza ele, isso, sem sombra de dúvida, vai ser superado em breve. Agora, se esse breve são 6 meses, 1 ano, 2 anos, a gente não tem uma clareza ainda sobre isso. Imagino aí que a gente tem aí um cenário bem promissor, com uma retomada de IPOs, isso é importante. É interessante ver o quanto que o mercado se reinventou e passou a conhecer outras formas de acesso ao mercado de capitais, com o próprio IPO reverso. Então, isso é uma oportunidade que hoje faz parte de uma prateleira de tomada de decisão de pool de bancos, assessorias de investimentos, escritórios de advocacia, para avaliarem essa oportunidade frente a outras em momentos adversos como foi o nosso. Como eu falei, em momentos de crise, a gente gera oportunidades. Esse olhar hoje do nosso mercado de capitais, que é um olhar bem desafiador, estruturas bem enxutas, com baixa alocação de recursos, com preços, em grande maioria, muito amassados das nossas ações, um desinvestimento constante do investidor estrangeiro no nosso mercado, a taxa de juros muito elevada, isso coloca a gente num momento de adversidade e que faz com que a gente pense como fazer realmente mais com menos. Então é sob essa ótica que eu quero trabalhar, sabe? Como em momento de bonança, quando a gente retomar essa a futura safra de IPOs, eu imagino que a gente vai conseguir ter aprendido muito com esse momento atual, como a gente aprendeu com a pandemia, e vai conseguir aproveitar isso para potencializar o nosso crescimento. Eu acho que a nova janela de IPOs, que talvez venha em 2027, a gente consiga ter um crescimento muito maior, aproveitar essa janela, esse novo ciclo de crescimento econômico, potencializado com os aprendizados feitos durante a pandemia e durante esse período econômico nosso. Então, o meu olhar é de otimismo e que a gente vai conseguir aí ter, em breve, um olhar muito importante do mercado, especialmente estrangeiro, para atração de investimentos, maior segurança jurídica e institucional, um ambiente regulatório mais maduro que possibilite o acesso de pequenas e médias empresas a um ambiente mais regulado, mas também que vai ali permitir uma atração de recursos para essas empresas que hoje não são aí visíveis, né, para os investidores institucionais. Show, eu queria te agradecer, porque não é fácil, né, falar sobre um assunto tão denso e explicar de forma tão simples como você fez. Acho que é fundamental quando a gente consegue passar um conteúdo de forma simples e descomplicada, né? Porque o importante é que o destinatário final entenda a mensagem. Eu acho que isso você fez brilhantemente. Então, eu queria te agradecer pela disposição e por ter nos abrilhantado aqui com todas essas reflexões. E queria também deixar um espaço para você falar para o pessoal de casa onde eles podem te encontrar, para quem quiser ler mais sobre o assunto, você que posta muito conteúdo relevante, então se você quiser falar. Stefano, eu que agradeço o convite. Para a Fictor Alimentos é uma honra estar presente em iniciativas como essa, dialogar com muitos públicos, isso é importante para estourar e também a bolha, né? Comunicar um pouco sobre a nossa tese de investimento, sobre o nosso crescimento, sobre o olhar da estratégia da empresa para outros públicos, além do público que a gente já alcança nos veículos tradicionais que a companhia já tem se perpetuado. Eu tenho uma atuação exclusiva no LinkedIn. Vocês podem acessar André Vasconcelos no LinkedIn, deve ser um perfil que vai aparecer logo nas primeiras opções. E fico à disposição para contato com qualquer membro da sua audiência.
Tem alguns, como eu falei, livros publicados, então consumir conteúdos faz parte do meu dia a dia, inclusive de terceiros. Então, portas abertas sempre para iniciativas como essa, para bater um papo ou para interações futuras. Se conectem comigo aí via rede social. E espero, sem sombra de dúvida, que seja um primeiro de muitos contatos nossos. E obrigado pelo convite no Descomplexo. Com certeza. Senhoras e senhores, esse foi o Descomplexo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os próximos episódios. Até a próxima.